Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil no começo do século XIX, assim que foi decretada a nossa independência, tá? Dom Pedro I havia ficado no Brasil, conforme nós já estudamos. Nós temos um vídeo sobre o processo que levou à nossa independência em 1822. Vimos que acabou sendo uma estratégia política de Dom Pedro I decretar a independência, porque dessa maneira as terras brasileiras permaneceram, querendo ou não, nas mãos de sua família, a dinastia Bragança. Mas isso foi alvo de discussão daquele vídeo, então não vou entrar em detalhes com relação a isso aqui. Por quê? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a população brasileira desse início do século XIX, quem compunha essa população e que, embora grande parte da população fosse excluída desse processo político e tenha sido excluído da nova Constituição que vai se firmar em 1824, durante esse primeiro reinado, que está num outro vídeo, embora isso tenha acontecido, isso não significa que essa população se calou e não tenha resistido das mais diferentes maneiras para sobreviver e ter voz nesse Brasil do início do século XIX, tá? É interessante a gente ver, pelos dados coletados na época pela Igreja Católica, tá? No início do século XIX, nós tínhamos cerca de 4 milhões de pessoas que viviam no Brasil. Entre esses 4 milhões, mais de 1 milhão eram pessoas brancas, haviam mais de 260 mil indígenas ainda, apesar de todo o genocídio ao qual eles foram expostos, por doenças e violência física, e fora os mais de 500 mil negros, né, africanos escravizados que nós tínhamos, além daqueles que já tinham se libertado. Então assim, a gente tem uma variedade, né, já havia uma diversidade cultural no Brasil, fora os mestiços, e conforme a gente sempre lembra, grande parte da mestiçagem foi fruto de um estupro, porque os portugueses, principalmente, que colonizaram o nosso território, muitas vezes violentaram sexualmente, estupraram as mulheres indígenas, as mulheres africanas. Então é importante que a gente fale sobre isso, porque é uma parte da nossa história que a gente não pode apagar. Até mesmo porque, para a gente entender uma série de questões que ainda existem hoje, que são sequelas do que aconteceu no passado, tá? Essa população vivia principalmente na zona rural, inclusive o Brasil do início do século XIX é um país rural, tá? Essencialmente rural, porque as atividades são voltadas, né, para esse abastecimento interno, principalmente alimentos ali como a mandioca, o milho, o feijão, tá? E fora os alimentos, fora os produtos que eram produzidos para exportação, que era o café, o algodão e o tabaco, naquele momento, o açúcar principalmente, tá? Depois começou a ser o café. Então eram produtos que começaram a ser exportados e produzidos pelo Brasil. Nesse primeiro momento ainda, né, o que ainda movia, né, era o açúcar, o tabaco, o fumo e o café, que vai crescer absurdamente a sua exportação, e a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, tá? Inclusive a falta de indústrias naquele momento fazia com que o Brasil ainda importasse produtos industrializados, principalmente produtos ingleses. E a gente sabe por quê, a gente viu isso no vídeo anterior, tá? Era uma sociedade profundamente desigual, em que nós temos no topo dessa pirâmide sempre a elite, né, formada pelos grandes proprietários de terra, os grandes comerciantes. Ainda havia muita elite portuguesa aqui, comerciantes portugueses, grandes proprietários de terras portugueses, que inclusive no início deram muito trabalho para Dom Pedro I, a gente vai ver no próximo vídeo, porque não aceitavam Dom Pedro I como autoridade, se dizendo fiéis a Dom João, tá? As desigualdades econômicas eram reforçadas pela diferença, né, dos direitos políticos. Inclusive a gente vai estudar isso no próximo vídeo, que fala sobre o primeiro reinado, porque a Constituição de 1824, que acabou sendo imposta por Dom Pedro I, ela excluía grande parte da população, permitindo que só homens brancos da elite pudessem participar. Uma parcela significativa da população, que era a população pobre, mulheres, crianças, indígenas, os africanos escravizados, né, não tinham direitos políticos, sequer eram tratados como cidadãos, e isso não significa que eles não tenham lutado para que tivessem voz, né, e pela sua dignidade. As mulheres nessa sociedade brasileira do século XIX viviam muito reclusas. A grande maioria das mulheres da elite, elas eram criadas para serem mulheres do lar, para servirem seus maridos e filhos,
assim como um dia foram as mulheres de Atenas, por isso que a gente sempre faz essa referência, né? Geralmente elas saíam de casa para ir às missas aos domingos, né? No dia do batizado e no dia do casamento, era quando essas mulheres, a gente via essas mulheres pelas ruas. Elas podiam estudar a economia doméstica, serviços do lar e no máximo fazer uma aula de piano para tocar para o marido. Era muito difícil, o marido teria que autorizar ela a participar de um sarau, por exemplo, para que fosse apresentado, né, para o público. Nós temos uma situação de reclusão, então, muito grande, mas que não se aplica a todas as mulheres. As mulheres de uma classe social mais baixa, elas eram obrigadas a sair, inclusive, para trabalhar, principalmente as africanas. Escravizadas, né, das mais diversas maneiras, haviam as africanas e africanos escravizados que trabalhavam na zona rural e haviam os africanos e africanas que trabalhavam nas cidades, eram chamados escravos de ganho. Grande parte do que eles ganhavam como barbeiros, carregadores de cestas ou vendedoras de alimentos, eles tinham que entregar para seus patrões e uma pequena parcela, uma parcela bem ínfima mesmo, ficava com eles. E aí eles podiam comprar aquilo de que necessitassem ou guardavam, e a maioria deles guardava, para futuramente comprar a sua alforria, comprar a sua liberdade, que era o que de fato acontecia, né? As mulheres não tinham acesso à educação, conforme eu comentei com vocês, né? A maioria só podia receber, né, a educação doméstica, não a educação formal. Eram poucas as mulheres que se alfabetizavam ainda nesse início do século XIX. Isso não significa que nós não tivemos algumas mulheres que buscaram os seus direitos e que tiveram informação, né? Porque muitas não buscavam porque não tinham sequer informação de que elas tinham direitos. Tem uma brasileira do Rio Grande do Norte que era filha de uma família da elite, então ela teve como estudar, e ela entrou em contato com o movimento feminista, por exemplo, da Mary Wollstonecraft, tá? E a Mary é uma inglesa, né, feminista inglesa, que escreve um livro chamado Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792, lá do século XVIII. E no século XIX, essa brasileira chamada Nísia Floresta Brasileira, que era do Rio Grande do Norte, que tinha oportunidade de estudar e que foi estudar na Europa, entrou em contato com o pensamento desse movimento feminista, especialmente as reivindicações dos direitos da mulher, da Mary Wollstonecraft, e aí ela começa a divulgar todos esses ensinamentos, tá? Isso no início do século XIX. A Nísia Floresta Brasileira nasceu em 1810 e ela é uma das mulheres que vai levantar a voz e vai falar para outras mulheres sobre os direitos que elas têm. Embora as mulheres africanas tenham sido excluídas durante um bom tempo, inclusive desses movimentos de mulheres, tá? É como se elas não fossem reconhecidas como cidadãs de fato, né? Aliás, como não eram, né? A vida das crianças no Brasil no século XIX também não preciso nem dizer que era muito diferente a vida das crianças da elite e as crianças mais pobres, especialmente os filhos dos africanos escravizados, que quando sobreviviam, aos 11 anos já eram colocados para trabalhar nas lavouras, isso quando não antes, porque aos 14 anos já eram considerados um escravo adulto, esse filho de escravos, tá? Então eles foram muito maltratados, foram excluídos de todos esses processos, né, políticos de independência, ou seja, a independência foi para quem? Meninas e meninos tinham uma educação diferente, enquanto os meninos eram estimulados a estudar e a ocupar cargos públicos, a sempre, né, a esfera pública, né, a rua é dos meninos, enquanto a casa é para as meninas, aprender os serviços domésticos e tudo mais. Então a gente tem que lembrar dessas diferenças, né? É importante que a gente fale sobre isso. Uma outra questão, deixa eu só ver se eu não... tô esquecendo de algo muito importante, que a gente já falou bastante, mas é importante lembrar que a vida dos africanos escravizados, ela era péssima, eles sofriam de forma muito cruel, um desrespeito com relação às suas crenças, a seus hábitos e costumes, viviam nas senzalas, que eram dormitórios coletivos, não havia conforto algum, pelo contrário, sofriam castigos físicos muito cruéis, aos quais não sei como eles sobreviveram, né? Haviam os escravos de ganho, conforme eu comentei com vocês, as populações indígenas no início do Império, até chegaram a colocar a população indígena que vivia nas próximas cidades e faziam parte dos aldeamentos jesuíticos, que foram catequizados, eles foram reconhecidos como cidadãos do Brasil. Então eles seriam protegidos, entre aspas. Mas na verdade era uma forma de dominação sobre eles e a imensa maioria da população indígena foi excluída daquele processo, tá?
houve uma dizimação muito grande, tomada das terras indígenas, principalmente através desses aldeamentos, né? Porque eles chegavam dizendo que estavam querendo ajudar, e a catequização não era nada mais, nada menos do que uma dominação e um desrespeito às crenças indígenas também, né? Esse é o cenário do Brasil do século XIX, com relação à sua população, especialmente essa população que foi excluída e marginalizada, que é a população das mulheres, os escravizados, né, os africanos escravizados e as populações indígenas, tá? E os demais acontecimentos desse primeiro reinado estão no próximo vídeo. Eu só fiz esse vídeo mesmo pra gente fazer um apanhado geral sobre essa população brasileira, como é que era o Brasil, a cara do Brasil no início do século XIX, quando Dom Pedro I decretou a independência, tá bom? Gente, ó, bons estudos pra vocês e qualquer coisa vocês me mandem e-mail, nós vamos trocando ideias.